Gravação iniciada. Obrigado. Olá, senhores. Boa tarde, né? Estamos entrando agora no julgamento da tarde do dia 7 de abril de 2021, dando continuidade aos nossos trabalhos, nossa reunião de julgamento de abril. Reunião da primeira turma ordinária, da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Turma essa composta pelos seus membros titulares nominados a partir de agora na exata ordem de votação: conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Sávio, conselheira Débora, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo e Carlos Alberto. O primeiro processo para tarde deste dia 7 é processo de ITR, já estamos entrando em outro assunto, agora tratando de imposto eleitoral rural, relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita, em que vai analisar com a gente processo, me parece, de recursos de ofício de processos do senhor Antônio Carlos da Cruz, são os itens 76, 77 e 78. Isso, 76 a 78. Conselheiro Guarita, por favor, fique à vontade para a leitura do relatório e voto. Certo. Conforme o presidente falou, os 3 processos que eu vou tratar agora serão de ITR, como os demais. Esses 3 processos do contribuinte similares, ou seja, todos 3 dizem respeito a recurso de ofício e de recurso voluntário, certo? No caso, os 3 recursos de ofício foram inferiores ao limite de alçada, que seria R$ 2.500 na data da autuação. E os 3 recursos voluntários, a princípio, segundo o meu entendimento, são tempestivos. Vamos, então, ao primeiro processo, o item 76, no caso, o item 76. Pela notificação do lançamento número tal, de folhas tal, o contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário no valor de R$ 2.913.518,01, referente ao lançamento suplementar do ITR 2009, de multa proporcional 75% do juro de mora, calculado até ser de 2013, incidente sobre o técnico de imóvel rural Fazenda Santa Laura, de FTAL, quadra total de 2.858 hectares, localizado no município de Vicentinópolis, Goiás. A decisão de primeira instância decidiu que assiste parte ao contribuinte, no caso, e analisou, no caso, sobre a área de produtos vegetais, área de pastagem e valor de terra nua. Vamos então ao voto. No caso, o recurso de ofício, no primeiro momento, por ser tempestivo, vamos analisá-lo. A portaria do Ministério da Fazenda 63 de 2017 estabeleceu um novo limite para sua interposição, ao prever que a DJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o seu passivo do pagamento de tributos e encargo de multa no valor total superior a R$ 2.500.000. Analisando os autos, observa-se que o valor originário da autuação foi reduzido de R$ 1.398.712,44 para R$ 26.489,45. Por conta disso, tem que o valor total exonerado para o referido contribuinte nesse processo alcança a cifra de R$ 1.372.222,99. Portanto, abaixo do limite alçada, razão pela qual não conheço do mesmo, o que resulta a definitividade da exoneração do crédito tributário nesse sentido. No que diz respeito ao recurso voluntários, examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário, verifique que sua apresentação se deu intempestivamente, a razão pela qual não deve ser conhecido. Quer dizer, na hipótese dos autos, a intimação dessa primeira instância ocorreu por decurso de prazo para abertura em seu domicílio tributário eletrônico, ocorrido em 2 de janeiro de 2015, folha 249 e 250. Em 2 de 1 de 2015, certo? Sexta-feira,
quer dizer, no caso, em 2015, numa sexta-feira, de modo que o prazo que é do artigo 33 da década de 70, 23572, começou a fluir em 5 de 1 de 2015, segunda-feira, finalizando-se em 3 de 2 de 2015, terça-feira. Todavia, considerando que o prédio de recurso voluntário apenas veio a ser protocolado no dia 4 de 2 de 2015, quarta-feira, ele se conclui pela sua intempestividade. Quer dizer, o prazo começou a fluir dia 5 de 1 de 2015, e no caso, encerrou-se dia 3 de fevereiro de 2015. Ou seja, seria intempestivo, segundo o meu entendimento. Aí, conclusão. Por todo exposto e por tudo que mais contra os autos, voto por não conhecer o recurso de ofício, por não ter atingido a medida alçada, e também por não conhecer o recurso voluntário pela sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de primeira instância. Esse é o meu entendimento. Ok, conselheiro? Detalhe, para os 3 processos. Esse é o resultado dos processos? Para os 3, sim. Ok. Senhores, considerações? Não, presidente, estava checando data só mesmo, aquela questão de carnaval, né, sei lá se caiu aí, mas o carnaval foi dia 17 de fevereiro, já que o prazo era para se encerrar no dia 3 de fevereiro, era uma terça-feira. O demais processo diferido apenas nos valores da autuação, mas todos inferiores a 2,5 milhões. Senhores, proposta do conselheiro relator, não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada e não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, eu também. Então, ficaria assim, senhores. Acorda o mesmo colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. E, em relação ao recurso voluntário, também por unanimidade de votos em não conhecê-lo em razão de sua intempestividade. Tá bom assim, senhores? Assim. Ok. Então, esse é o resultado para os processos 76, processo 77. E 78. E assim a gente vai ao processo 79.
com destaque que esse processo 79, que é o processo final 2014-29, do contribuinte Luiz Ricardi, é um processo que se constitui de um paradigma de um lote de repetitivos que é constituído unicamente pelo processo 80, também do mesmo contribuinte. Assim, o resultado desse processo que vamos julgar agora será replicado aí, aplicado aí no processo seguinte, do mesmo contribuinte Luiz Ricardi. Por favor, conselheiro Guarita, fica à vontade, item 79. Esse processo também, referente ao imposto sobre territorial rural, aí no caso, pela notificação do lançamento total, emitida em 2 de dezembro de 2014, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 1.259.160,41, certo? Tendo como objeto o imóvel rural denominado além do Vale 2, Difital, com área total de 5.000 hectares, localizado no município de Riacho das Neves, da Bahia. O contribuinte manifestou por meio do documento procedendo à análise e verificação das informações prestadas e dos dados constantes na DT do Minoro, a autoridade fiscal glosou integralmente a área de vegetais, 4.500 hectares, e o valor das culturas pastais cultivadas e melhoradas e floresta plantada, 250 mil. Além de alterar o valor da terra nua declarado, 50 mil, ou seja, 50 mil reais no lugar de 10 reais por hectare, arbitrando o valor total de R$ 6.537.500, ou seja, R$ 1.350,50 por hectare, com base no valor por hectare, por aptidão agrícola, outras terras indicadas no CIFT. Ao julgar a impugnação, o órgão da primeira instância decidiu que não assiste razão recorrente ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda: assunto: decadência TR. No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da alíquota única ou da primeira do 4TR, após exercício de apuração do imposto, aplique-se a regra geral prevista no artigo 173.1 do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial. O crédito tributário é constituído no prazo quinquenal legalmente previsto por meio da ciência de notificação do lançamento, pelo seu passivo na qualidade de contribuinte do imposto e lide a decadência. E legitimidade passiva. O seu passivo é a obrigação tributária desse contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, a obrigação tributária. Contribuinte, aí a definição de contribuição contribuinte. Ele fala também sobre a nulidade, também sobre o volume da prova, também decidiu sobre a competência do auditor fiscal, do valor da terra nua, e da área para os vegetais, do valor das culturas, pastais cultivadas e melhoradas, em florestas plantadas, da própria pericial, diligência, e também decidiu sobre a instrução de peça impugnatória. Vamos ao voto. Observe de logo que o recorrente encontra possuída basicamente as seguintes alegações: da decadência de direito de lançar. Ao contrário do que entendeu o novo julgador, o lançamento referente ao ano 2009 e pago em 2010 foi sim atingido pela decadência do direito de lançar, devendo, pois, serem cancelados. O ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, tendo em vista que o contribuinte efetivamente antecipa o pagamento, sem previsão do exame pela autoridade administrativa, ficando aguardando ulterior homologação por essa. A recorrente, no ano fiscalizado, declarou e pagou o TR nos valores que entendia e entende como devido. Sendo assim, o prazo de decadência deve ser analisado em face do exposto do parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, ou seja, de 5 anos, contado a partir da ocorrência do respectivo fato gerador, ainda que não tenha homologado expressa. Além que não tenha homologação expressa. Expirar esse prazo, sem que a União tenha se pronunciado, considera definitivamente extinto o crédito, o que ocorreu com grande parte do crédito tributário. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Aí tem os outros argumentos, só que antes de analisar os outros argumentos, vamos analisar primeiro o fator decadência, que vai influenciar de alguma forma todo o processo. Então, sobre a decadência, vamos analisar primeiro a decadência. Compulsão dos autos, mais especificamente a folha 101, percebe que a comprovação que o contribuinte efetuou o pagamento com atraso em curso devido, acrescido de multa e juros de mora no dia 29 de 4 de 2010, no caso do ano seguinte ao exercício em análise. Quer dizer, se considerarmos como... Quer dizer, o entendimento da DJ é assim: se o contribuinte tivesse pago o imposto devido no ano 2010, ou seja, depois do ano 2009, perdão, que foi o ano referente à autuação,
realmente a autuação que teve em dezembro de 2014 estaria decaída, certo? No entanto, a DEC já diz, como ele pagou fora do prazo, ou seja, pagou em atraso, então não seria a regra do pagamento, seria a regra do 173. A decisão recorrida considera que o pagamento do imposto se deu fora do prazo, entendeu que a contagem do prazo para a decadência deveria ser feita através da aplicação do 173.1 do CTN, e não através do 150 para o 4 do mesmo código. Como que é o contribuinte? Decidindo, portanto, pela não ocorrência da decadência, por entender que o lançamento poderia ser efetuado até 31 de 2014, como de fato ocorreu. Se não, veio a seguir a transição dos trechos do FL de acordo. Aí, mais ou menos isso. Que simplesmente é o seguinte, no presente caso, viu, o pagamento é efetuado pelo contribuinte relativo ITR apurado à folha tal, de 2009, no valor de R$150, acrescido de multa de juros e mora, totalizando 187,3, ocorreu apenas em 26 de 4 de 2010, ou seja, no ano seguinte. Como se depende da tela de folha 101, extraído do sistema CF, ou seja, após o primeiro dia seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no termo do artigo 173.1 do CTN. Aí continua. Para que haja um entendimento acontece sobre o direito do recorrente, faz-se a apresentação seguinte e tópico relacionado à relação que disciplina a questão, além do entendimento jurisprudencial desse conselho segmentados. No artigo dos termos do artigo 10 da lei 9393, a apuração de terras deve se dar por meio de lançamento por homologação. Certo? No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, para o bom emprego da decadência, é preciso verificar o dia recorre do prazo decadencial de 5 anos, aplicável ao caso, se é estabelecido pelo 150 ou pelo 173. Continuando. Portanto, sempre que o contribuinte efetua o pagamento antecipado, o prazo decadencial se encerra depois de transcorrido 5 anos do fato gerador, conforme regra do artigo 150 para 4 CTN. Na ausência de pagamento antecipado, ou nas hipóteses de dolo, falsa simulação, o lustro decadencial para o lato para constituir tributário é contado no exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado nos termos do artigo 173.1, inciso I, 1 do CTN. Por ter sido sob a sistemática do artigo 543 do CPC, a decisão acima deve ser observada por eficácia, nos termos do artigo 61 para o segundo regimento interno. Então, a decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior de Justiça em matéria infraconstitucional na sistemática do artigo tal, deverão ser produzidos pelo conselheiro no julgamento de recurso no âmbito do CAF. No presente caso, a presente lançamento aponta que a notificação de lançamento aponta que o presente processo envolveu a apuração de imposto suplementar, folha 4 a 7. O demonstrativo de apuração de TR de folha 6 corrobora tal fato ao indicar que o recorrente declarou um pequeno valor relativo ao exercício 2009. Veja-se. Certo. Contudo, apesar de indicar a existência de imposto a pagar, o contribuinte fez o pagamento apenas no dia 29 de abril do ano seguinte, antes do procedimento de fiscalização e análise. Deste modo, eu entendo que, apesar do pagamento efetuado pelo contribuinte ter sido extemporâneo, deve ser considerado para fim de contagem do prazo inicial da decadência, pois o mesmo fez antes de qualquer procedimento de fiscalização, não restando qualquer dúvida que o mesmo possa se enquadrar como pagamento antecipado e de que esteja apto a atrair a contagem do prazo decadencial, conforme para o artigo 150 para 4 CTN. Assim, havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial para lançamento de TR, completador novo, se encerrou em 1º de 1 de 2014, estando presente o lançamento decaído. Portanto, se não tivesse havido o pagamento apto a atrair a regra do 150, o prazo de lançamento seria válido, nos termos do artigo 173 do CTN. Dessa forma, entendo que assiste a razão recorrente ao arguir a preliminar decadência devendo ser anulada a adesão hora recorrida, com respectivo cancelamento da notificação do lançamento. Quer dizer, aí no caso, pela decadência, eu entendo que houve decadência que seria dado para o movimento. Aí, dependendo, salvo o juiz da turma, se caso não acatar, é que eu analisarei os demais tópicos do recurso do contribuinte. Senhores, considerações? Presidente, esse caso aí a gente foi bem parecido com o que a gente debateu mês passado, né? Que foi de minha relatoria. Sim. Enfim, minha posição, eu fui relator daquele caso, por isso que eu me lembro mais, né? Então, minha posição
foi aqui no sentido que Guarita colocou, né? Agora sim, para trazer até por dever processual, tal, aquela questão que eu trouxe, disse, naquele caso, a declaração foi entregue também em atraso. E pelo que eu estou vendo, nesse caso também é a mesma coisa. Então só chamo atenção para isso, né? Para quem não me acompanhou naquela oportunidade. A gente começou a discutir isso e a gente acabou não dando encaminhamento, né, sobre essa questão, se a declaração é em atraso, conta de quando. Eu até levantei a seguinte situação: se o lançamento pode ser efetuado a partir do primeiro dia seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, se a declaração é apresentada fora do prazo, antes estava certa, a Receita não poderia efetuar o lançamento e tal. Então, acho que esse era um raciocínio até que poderia ser cabível, unicamente na situação em que o contribuinte apresenta uma declaração certa e, de repente, corrige, quer dizer, altera lá na frente para gerar um crédito, né, que a gente vê um dolo no final e tal. Mas o fato, e aí eu analisando a questão um pouco, né, eu fiquei pensando depois sobre isso, o fato é que a gente está cansado de ver lançamentos que são efetuados com base no contribuinte não ter apresentado a declaração, ou ainda a partir de apresentar a declaração a partir da intimação da autoridade lançadora. O que aponta que terminou o prazo, a unidade já pode pegar e fazer o lançamento, né? E ainda, a gente lembra daquela outra regra, que até um caso que a Débora ia julgar nesse foi retirado de pauta, ele vem tratando do início do procedimento, em que o prazo de decadência é de 5 anos a partir de qualquer ato que inicie o procedimento de fiscalização. Então, era outra questão que acabava influenciando, ou seja, digamos que eu estou trabalhando no exercício 2005, o cara tem que apresentar a declaração até setembro. Se ele não apresenta a declaração em setembro, a rigor, e a contagem do prazo começa no mês seguinte, no ano seguinte. Agora, se a Receita pode, diante da peculiaridade do caso, do tamanho da propriedade, por exemplo, se for imóvel rural, lançar já em 2005, pode. Lá em outubro, depois de passar do limite, ele vai lá e intima o camarada, apresenta aí, intimou, eu lanço, pode fazer, e aí a partir daí contaria a partir desse primeiro ato certificado ao contribuinte. Então, por mais que eu tivesse levantado essa questão, eu acho que na prática ela é inaplicável, assim, por mais que a gente imagine que teria essa possibilidade, né, do contribuinte, e aí são situações e situações, né, o camarada, e aí a gente até andou decidindo outros casos, tudo bem, o lançamento não pode ser efetuado, mas também não reconheço a restituição, isso aqui vai ter que ser decidido lá, em outro tema, a Débora também já tratou alguns casos nesse sentido. E aí, o que acontece? Me parece que aqui é um caso regular, o camarada pode ter apresentado a declaração fora do prazo, pagou o quê pelo fora do prazo? E aí, muito bem lembrado pelo conselheiro Boto na sessão passada, que eu falei assim, olha, o cara apresentou fora do prazo e tal, ele falou assim, mas já foi multado por isso, que foi a multa por atraso na entrega da declaração. E eu sempre questionei, eu sempre levantei e defendi que mesmo um pagamento a destempo, ainda que fosse efetuado a destempo, se ele tivesse ocorrido antes de iniciar o procedimento fiscal, me parece que haveria sim antecipação do pagamento a ensejar a contagem do prazo decadencial a partir do 150. Já fiz voto nesse sentido, e o meu argumento básico era o seguinte, falou assim, o contribuinte ele fez o pagamento fora do prazo e ainda, mas foi antes do procedimento, foi como o Guarita colocou. O que eu sinto só, Guarita, nesse caso, porque isso é uma questão que talvez só a nossa turma julgue assim, a maioria do CAF, ele caminha nesse sentido da DRJ, de falar assim, olha, o pagamento, não homologa o pagamento, ele diz que a homologação é do pagamento. Se talvez fosse conveniente, não sei se a gente já teve votos desses, acho que o Rodrigo já fez voto nesse sentido também, eu já fiz voto nesse sentido, eu tenho inclusive um aberto aqui, que eu tento explicar por que eu acho que não homologa o pagamento. Eu fiz um voto, e aí eu falava o seguinte,
colocava os termos do 150 e falava assim, ó, o 150 prevê que o lançamento por homologação destacava que ocorre quando os tributos cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. E aí eu falava, a leitura do exceto acima, se a expressão a autoridade expressamente a homologa, leva ao entendimento de que a homologação não é do pagamento, mas da atividade exercida pelo contribuinte, no auto-lançamento, obrigado a apurar o tributo e antecipar o pagamento. Quando o CTN fala em dever de antecipar o pagamento, não há qualquer limitação que se relacione ao momento em que o pagamento é efetuado, ou mesmo ao momento em que a declaração é apresentada. Por outro lado, o preceito é claro ainda ao afirmar que se a lei não fixar prazo à homologação, terá ele 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Assim, resta inequívoco que nos casos de lançamento por homologação, não havendo previsão específica em lei, o prazo para homologação tem início com a ocorrência do fato gerador. O mesmo artigo 150 prevê que o pagamento antecipado extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação. Ora, ainda que o contribuinte efetue o recolhimento fora do prazo previsto para recolhimento, é pacífico que este tenha o condão de extinguir o crédito tributário, naturalmente com o ônus dos acréscimos legais pelo recolhimento extemporâneo. Portanto, mais uma vez, a incidência de juros de mora é a punição pelo atraso no recolhimento, assim como a multa por atraso na entrega de declaração, a punição por apresentação do sistema. Então, assim, eu escrevi isso na época, isso gerou já no julgamento anterior essa questão, eu debati com um colega dele, que inicialmente ele foi designado conselheiro junto comigo, com o Daniel, e ficou participando da nossa turma, embora ele fosse suplente. E ele suscitou essa questão uma vez e tal, hoje ele é presidente de uma das nossas turmas também, já conselheiro titular presidente, mas, e aí a gente conversou, e me parece que até ele se convenceu desse encaminhamento. Então, ele entende também, mas o questão do CARF entende que não, que teria que, se o pagamento é de destempo, ele não seria apto a ensejar. Então, eu voto com você, porque eu já votei exatamente nesses termos. Não sei se você acha que devo acrescentar, sim. Algum detalhamento nesse sentido, ou mesmo se essa conclusão. E essa conclusão está no voto, está no acórdão 2201-008-480, de agora, de fevereiro de 2001. 2201, que? 008-480. Senhores, considerando aí as conclusões do Garita, e que, na verdade, são só corroboradas aqui pelas minhas ponderações e com as do Rodrigo, alguém quer fazer alguma consideração adicional? Eu tenho, presidente. Pois não. É só a questão que, se for considerado ali o pagamento a destempo, você está fazendo distinção do ITR em relação aos outros tributos, né? Porque nos outros tributos, havendo recolhimento, você não leva em consideração o momento, né? Sabe, eu fiquei pensando sobre isso a partir da discussão do julgamento da semana passada, do mês passado, e daí você estaria fazendo uma distinção do ITR em relação aos outros tributos, né? A gente olha se houve pagamento e não se incomoda mais em que momento que foi feito, a gente nunca vê isso. Senhores, então podemos ir ao voto, como vota Daniel, conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário, nesse caso reconhecendo a decadência. Ok, Rodrigo. Desculpa, não, Rodrigo não. Rodrigo é o último. Douglas? Eu acompanho, presidente. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Agora sim, Rodrigo. Eu acompanho, presidente. Obrigado, Rodrigo. Senhores, nesse sentido, o processo 79 fica com o seguinte resultado: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Como disse, trata-se de um paradigma do lote repetido composto pelo item 80 do mesmo contribuinte, processo final 2014-62,
para esse processo 2014-62, restaurar o seguinte resultado: o acordo de membro colegiado por unanimidade de voto e dar provimento ao recurso voluntário. O julgamento desse processo seguiu a sistemática de recursos repetitivos, aplicantes decididos no julgamento do processo 2004-29, que foi o anterior, paradigma ao qual o presente foi vinculado. Processo seguinte, item 81, usina Caeté, deve ser isso. Processo também de relatoria do conselheiro Guarita. Por favor, conselheiro. Por favor. Processo também de TR, certo? Quanto o contribuinte a ser beneficiado foi lavado a infração às folhas tais, no qual é cobrado imposto sobre a propriedade territorial rural exercido 2002, relativo ao imóvel denominado Fazenda Pindoba 6, localizado no município da Igreja Nova Alagoas, com área total de 3.520 hectares, 520,4 hectares, cadastrado sobre destino mental, no valor o crédito tributario no valor de R$ 244.809,99, certo? Incluindo a multa e juros de mora calculado até 30 de 11 de 2006, para fazer um crédito tributário total de R$ 604.509,30, crédito de juros de multa. No procedimento de análise e verificação da informação declarada em TR 2002 e dos documentos coletados no curso da ação fiscal conforme o demonstrativo, a fiação apurou as seguintes infrações: exclusão indevida de tributação de 120 hectares de área de preservação permanente, exclusão indevida da tributação de 3.558,4 hectares de área de preservação limitada, exclusão indevida conforme a questão de fase legal, tem origem na falta de apresentação de documentos que comprove serem estas áreas passíveis de dedução da área tributável pelo imposto sobre a propriedade territorial rural. Ao julgar a impugnação, o julgador de primeira instância decidiu que não assiste a razão ao contribuinte de acordo com o seguinte emenda: área de preservação permanente e preservação limitada, comprovação. A exclusão de área declarada como de preservação permanente e de exclusão limitada de área tributável do imóvel rural para efeito de apuração de TR está condicionada ao reconhecimento delas pelo IBAMA ou pelo estadual, através do ATA, no prazo de 6 meses. As áreas de utilização limitada, comprovação. A exclusão das áreas de utilização limitada da tributação pelo TR depende de atender os requisitos legais de acordo com o tipo da área. E também sobre a isenção, interpretação literal. A legislação que dispõe sobre a autorização deve ser interpretada literalmente. Que, na verdade, a área de utilização limitada e a APP, a contribuinte questiona a validade desta normativa para a exigência tributária. Ela não apresentou laudo de avaliação, como também não apresentou o registro no cartório de imóvel. Quer dizer, ela foi totalmente pelo ADA, no entanto, mas que, mesmo a gente concordando que não seja necessário o ADA, ele não apresentou o laudo de avaliação e também não apresentou registro no cartório, mais ou menos isso, sobre esse processo. Por ser tempestivo, conheço o presente recurso. Observe logo que é recorrente, enquanto por sustentar basicamente as seguintes alegações: da nulidade do auto de infração pela falta de descrição do fato. Em caso, um documento no qual se verifica a integridade do suporte de infração cometido pela hora recorrente foi o termo de encerramento, o qual não integra de forma alguma o auto de infração, e não é sequer por ele mencionado. Entanto, ressalta que o conteúdo citado no item 9 da decisão ora rebatida não satisfaz a necessidade de descrição completa do suporte de infração. Da exclusão das áreas de preservação permanente e de utilização limitada. Como se infere da análise do auto de infração, a presente cobrança de respeito ao imóvel rural de propriedade da recorrente, intitulado Fazenda Pindoba 6, a qual possui área destinada à preservação permanente e de utilização limitada, de modo que, por força da Lei 9393/96, está a recorrente autorizada a promover a sua exclusão para fins do cálculo TR devido. Ao apresentar a questão de TR, a recorrente sempre informou a Delegacia da Receita Federal as áreas de preservação permanente e de utilização limitada. Ocorre que o fato de não haver sido apresentada à Receita Federal o ADA e a certidão do cartório de imóvel não pode constituir nenhum óbice à exclusão de TR sobre as áreas de preservação permanente
e de utilização limitada, o que conduz necessariamente à improcedência dessa autuação. Mais embaixo na segunda fala ainda que se admitisse que a exigência contida nas IN 60/2001 fosse válida, o que só se cogita a de argumentação dele, é importante destacar que a medida provisória 2166/167 de 24 de 2001, ao inserir o parágrafo 6 do artigo 10 da Lei 9393, tornou expressamente necessária a apresentação do ato do IBAMA. Assim, além de tudo que foi esse imposto, mostra descabido a auto-infração lavada contra a recorrente, desconsiderando as áreas de preservação permanente e de utilização limitada do imóvel rural em questão. Vou analisar por tópico separado, por questão didática. Sobre a nulidade do auto-infração pela falta de execução do fato, no que diz respeito às nulidades suscitadas pelo recorrente, entende que não merece prosperar as referidas alegações, pois, tendo procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no decreto 70/235, possibilitando ao contribuinte o exercício contraditório da ampla defesa, são incabíveis as nulidades requeridas. Destaque, percebe que o lançamento atendeu os ditames legais, não se verificando a ocorrência de sistema de defesa, uma vez que a fiscalização de forma precisa fez a descrição do fato e enquadramento legal, além de atender os demais requisitos legais. Ao se debruçar sobre a auto-infração e anexo, constata que houve a distribuição clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno conhecimento pela recorrente dos lançamentos efetuados e das infrações imputadas pelas cumprimentos das obrigações. No que diz respeito ao acorde de ataque, verifique que o relator da decisão faz uma explanação de parte da legislação reguladora do processo administrativo fiscal relacionada à matéria em questão, passando a descrever os principais procedimentos utilizados pela fiscalização, onde, de forma coerente, constata que não houve cessamento de defesa pela falta de descrição dos fatos ou qualquer outro procedimento que venha a macular a autuação. Sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e utilização limitada. Ao analisar esse título de recurso, percebe que toda a satisfação da recorrente diz respeito à exclusão pela fiscalização da isenção de terreno, as áreas declaradas de preservação permanente e as áreas de utilização limitada, seja pelo fato de exigência, seja pela falta de comprovação, pois, segundo a contribuinte, essa exigência, através de ENES, estaria ferindo o princípio da hierarquia das leis. De antemão, sobre estas insurgências, tem-se que cabe ao contribuinte apresentar e comprovar os fatos impeditivos, modificativo e extintivo do direito de um físico efetuar o lançamento tributário, conforme dispõe o decreto 70/235. No caso, além de contestar os motivos pelo qual a legislação faz exigência para a comprovação das áreas declaradas, caberia ao contribuinte a apresentação de elementos probatórios que pudesse vir a refutar os valores de isenção pela fiscalização, ante a não consideração das áreas de utilização permanente e de utilização limitada declarada pela contribuinte. Compulsão dos elementos anexados aos autos do processo constata que, tanto na impugnação quanto em seu recurso, a contribuinte se furtou de sua obrigação de apresentar elementos probatórios da existência da área de exclusão tributária declarada. Não apresentou laudo técnico comprovando a existência da referida área, como também não apresentou escritura pública comprovando a reverbação das áreas de utilização limitada do cartório de registro de imóvel ou qualquer outro elemento probatório da existência da referida área de exclusão. Em relação à ADA, isso não é motivo para mantermos a atuação, por conta, não vou descrever sobre o ADA. Portanto, segundo a referida súmula e portaria apresentada, está dispensada a apresentação do ADA, ou se está dispensada a apresentação do ADA. No entanto, não impede a exigência de uns elementos probatórios da existência do imóvel rural, no imóvel rural das áreas declaradas, como, por exemplo, a verbação no cartório de registro de imóvel, como, por exemplo, a verbação no cartório de registro de imóvel, a existência das áreas legal ou de utilização limitada, por conta disso tem que não assiste razão a contribuir nessa insurgência do recurso. Ainda com relação à glose da área de utilização limitada e de preservação permanente declarada de TR, a recorrente alega que não caberia à IN fazer exigência para a execução tributária e que as informações em sua DTR devem ser presumidas como verdadeiras, pois sempre declarou deste modo a fiscalização e a fiscalização não tinha questionado anteriormente. Em princípio, importante salientar que a glose da referida área se deu pela falta de efetiva comprovação da existência da área isenta, não tendo sido somente a ausência do ADA. Ou seja, é evidente que a informação prestada pelo contribuinte deve estar respaldada em documento que ateste a real existência da referida área, por exemplo, um laudo de avaliação, ou, no caso, a verbação na matrícula do imóvel. No presente caso, a recorrente não trouxe nenhum documento sequer que comprove a efetiva existência da área glosada pela fiscalização.
Portanto, deve ser mantida a glosa, pois, conforme demonstrado, a IN apenas regulamentou exigências legais e a contribuinte não se desincumbir de sua obrigação de comprovar a ZA declarada. No que diz respeito à ação administrativa, já tem entendimento sedimentado que não deve, só deve ser aplicada se for o I judiciário no caso concreto. E quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos aos autos, tem que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser arguída obrigatoriamente pela legislação tributária ou pelos órgãos julgador administrativo. Portanto, entendo por negar provimento ao recurso voluntário. Tem outra informação? Presidente, eu tenho uma pequena consideração. Estava lendo aqui a descrição dos fatos. Assim, eu acho que eu acato o argumento do contribuinte em relação a só a área de preservação permanente. De fato, o fiscal aqui deu a entender que só estava glosando ela por causa da ausência do ADA. Enfim, diferente da área de utilização limitada, tá? Que foi a grande parte aqui, que é 3.358 hectares, que aí faltou a certidão, a matrícula do imóvel, né, do registro imobiliário. Mas os 120 hectares de APP, eles não dão nenhuma deixa daqui de que o contribuinte deixou de comprovar a existência da área. Simplesmente só disse que não foi apresentado ADA. Então, eu acataria somente esses 120 hectares. Na verdade, a intimação, ela está muito restrita, né? O contribuinte foi intimado a apresentar a matrícula do imóvel e o ato declaratório ambiental ao IBAMA. Isso. Ele é intimado a apresentar nada mais, né? E embaixo dessa intimação, da folha 5, já bota lá, observa, os documentos solicitados se referem à área de utilização limitada. Ele não coloca o APP aí no meio, não. O APP foi na hora do lançamento, ele tirou. Exatamente, ele só fala da de 3358. Pertinente suas ponderações, o Rodrigo. Eu senti falta só no voto do Guarita, porque ele fala, olha, o cara, isso aí não pode lançar com base na IN. Ele corretamente falou assim, olha, não, mas a IN só fez regulamentar o que está previsto na lei, mas não, aí ele relaciona aqui os termos da 93, 96, mas não coloca o excerto, que eu não lembro se está aqui ou se está no Código Florestal, da necessidade de averbação. Eu acho que a necessidade de averbação está no Código Florestal, não tenho certeza. Então, eu acho, Guarita, que o cerne da questão acabou não entrando aqui no destaque da legislação que você fez, né? Eu acho que, assim, que seria uma linha com ele já seria o suficiente, talvez falando mais do que ficou aqui. E ainda tem essa questão absolutamente relevante que o Rodrigo traz, que o fiscal glosou a APP, e como ele não apresentou, o fiscal só pediu a matrícula do imóvel e pediu o ADA, só pode ter glosado a APP por causa do ADA. Né? E ele fala, inclusive, isso na motivação do lançamento. Ele diz que o contribuinte não apresentou. Deixa eu ver aqui. Procedemos à retirada das áreas declaradas a título de APP e a utilização limitada pelo fato do contribuinte ter deixado de apresentar os documentos, certidão de matrícula atualizada e ato declaratório ambiental. A matrícula não ia apontar nada mesmo de APP, então o motivo que justificou aqui a exclusão desses 120 hectares de APP é exclusivamente o ato declaratório. Eu não estou dizendo que ele existe, eu estou dizendo assim, que ninguém pediu o laudo do contribuinte para isso. Ele só pediu, eu quero APP e quero aquilo outro.
Considerações, senhores? Guarita, alguma ponderação? Está sem som, Guarita. Esse detalhe, Rodrigo, é muito importante apontar para vocês. Nesse caso, eu me rendaria essa observação e acatar, no caso, a APP e não acatar com relação às outras tributas sanitárias, no caso, seria. Ok, então o conselheiro relator dando provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando restabelecendo a área glosada a título de APP. Não é isso? Senhores, então vamos ao voto. Daniel, como vota? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho, sem acordo de membro do colegiado por unanimidade de voto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para lá na declaração dele era 120 hectares mesmo? Presidente, um momentinho. Como presidente, No demonstrativo de apuração, lá no começo, ele foi de 120 para 0, é isso? eu vou olhar aqui um momentinho. Foi. Folha 10 está 120 para Eu não 0. citei ele aqui não, só para ver, só para dúvida aqui, que de repente o fiscal era 120,1, o fiscal exonerou, excluiu só 120. Né? Eu ficaria assim, após o mesmo colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução da área originalmente declarada a título de área de preservação permanente. Ok? Ok. Vou botar aqui, 120 hectares. Processo seguinte, item 82, José Ari de Lima, recorrente Fazenda Nacional, portanto, estamos diante de um recurso de ofício, pelo menos um recurso de ofício tramita no processo. Trata-se de um paradigma cujo resultado será aplicado aos processos 83 e 84, também o 84 do mesmo José Ari de Lima e 83 Luiz Otávio Andrade de Oliveira. Por favor, conselheiro Guarita, fique à vontade. Também tem recurso de ofício. No caso, contradição da DJ. Analisando os autos, observe que o valor original da autuação foi reduzido de R$ 603.761,27 para R$ 10.444,06. Por conta disso, tem-se que o valor total exonerado para o referido contribuinte nesse processo alcança a cifra de R$ 593.517,21. Portanto, abaixo do limite de alçada, razão pela qual não conheço o presente recurso de ofício, o que resulta a definitividade da exoneração do crédito tributário. Não o conheço. Ok, senhores, imaginei que fosse isso, porque um repetitivo de ITR por contribuinte diverso certamente seria questão só de não conhecimento em razão do limite de alçada. Alguém quer fazer alguma ponderação, quer avaliar alguma coisa? Podemos ir para o voto? Só uma pequena observação, não tem nada a ver com casa. Não, só uma pequena observação para Guarita, acho que para casos futuros. Eu estava até dando uma lidinha na portaria, ela fala em imposto e multa, né? Então, quando for fazer essa conta, não que se aplica aqui, mas quando for fazer a conta, tem que somar o imposto e a multa exonerado. Certo, menos, e não os juros, certo? Não os juros, E outro detalhe, o que me causou estranheza nesse caso, porque o valor original lançado era 600 e pouco, me parece que, então esse é um recurso de ofício muito antigo, porque a regra anterior era 800 mil. Não, era 500 mil antes. 500 mil antes. Foi 500, então, enfim, eu tinha a impressão que... 500 passou por 2,5 milhões, isso. Então, ok. Processo 82, conselheiro Guarita, não conhecendo do recurso em razão do limite de alçada. Como vota, conselheiro Daniel?
Eu tenho uma vaga lembrança que era 1 milhão, não, Guarita? Ixi, Maria, acho que era 500 mil. Para mim era 800 mil. Ixi, Maria, era 500. Era 1 milhão, mas tudo bem. Eu acompanho, presidente. Era portaria 8, não é? Isso. Só ver a decisão da RJ aqui. Ela diz aqui, portaria número 3, de 3 de janeiro de 2008. Ah, é. Portaria 3 de... Qual o valor? Diz aí. Eu não falo do valor, não, na decisão. Só diz para submeter com base nessa... Fiquei curioso agora para saber, mas realmente eu acho que era 1 milhão. 1 milhão, né? Despagamento de ofício e exonerar o sujeito passivo crédito de 1 milhão. É porque eu acho que ele somou aqui os juros. Por isso que ele submeteu. Ele deveria só ter somado imposto e multa aqui, aí nem subia. Não ia ter nem recurso de ofício aqui. Eu que estava perdido aqui. Na verdade, a anterior, que é a 375/2001, era 500 mil. Aí depois veio essa aqui, a 8, né, se não me engano, essa nova, ela já foi para 1 milhão e agora para 2 milhões e meio. Então, senhores, nesse caso não era nem configuraria recurso de ofício, né? Mas, de todo modo, seria um conhecimento. Daniel, como vota? Eu não cheguei a somar, não, mas não sei, pode ser que o imposto e a multa que ele exonerou dê pouco mais de 1 milhão, né? Mas enfim. Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Também acompanho, assim, acorde o do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Como disse, um paradigma de um lote repetitivos que é representado pelo processo 83, 84, que ficará com o seguinte resultado: acorde do colegiado e não conhecer do recurso voluntário em razão do limite de alçada, o julgamento desse processo seguir a sistemática do recurso repetitivo, aplicando-se decidido no julgamento do processo final 2003-70, que foi esse anterior que o Guarita acabou de ler. Portanto, esse resultado é aplicado ao processo 83 e 84. O processo seguinte Luiz Bosco, também de TR. Por favor, conselheiro Guarita, fica à vontade. Conforme falado, também trata de processo de auto-infração às folhas 19, mediante o qual se exige usar o voto relator da instância. Trata de processo de auto-infração às folhas 19, mediante o qual se exige a diferença de imposto territorial rural exercido 2001 no valor total de R$ 775.360,81, relativo ao imóvel rural cadastrado na Receita Federal sob o número tal, localizado no município de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Na descrição dos fatos, as folhas 6, o fiscal atuante relata que foi apurada a falta de recolhimento de terra decorrendo da glosa total das áreas originalmente informadas como preservação permanente em virtude de sua não comprovação pelo contribuinte. Efetuou-se a glosa da área de partagem em decorrência da aplicação de índice de rendimento de pecuária. Houve alteração do valor da terra nua em adequação aos preços CIPT. Em consequência, as áreas foram consideradas tributáveis, modificando a base de cálculo e o valor devido do tributo. Ao julgar a impugnação, o ADJ decidiu que não assiste a razão do contribuinte de acordo com a seguinte emenda. Área de reserva legal, área de preservação permanente, ADA.
Por licença de lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar averbada na matrícula de imóvel junto ao cartório de registro de imóveis e ser reconhecida mediante ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a comprovação das áreas de prestação permanente. E sobre o valor da terra nua? O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício, no termo do artigo 14 da Lei 9393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não apresentar elementos e convicções que justifiquem reconhecer valor menor. Quer dizer, nesse caso aqui, o contribuinte ele declarou APP no lugar as áreas de utilização limitada. Quer dizer, no lugar de botar limitada, ele declarou APP. Ele questionou a utilização do CIFIC, já que os estados não informaram para a Receita o valor das terras da região e não apresentando laudo de avaliação. Ele apenas apresentou registro de imóvel, constando área de utilização limitada, porém declarou APP. Quer dizer, ele declarou APP, no entanto, ele requer e apresentou documento registro de imóvel comprovando a área de utilização limitada. Observe logo que o recorrente, essa é a perspectiva do recurso, observe logo que o recorrente encontra por sustentar basicamente as seguintes alegações. Sobre cerceamento de defesa. O referido de infração lá foi lavado em Cuiabá e caminhado para a rua Araújo, Bairro Jardim Novo, tal. Não existe comunicado. No entanto, o referido auto indicou o número 34, sobre questionamento da direção do endereço do contribuinte. Assim, o recorrente suspendeu, pois, com a intimação feita através de edital publicado na Agência da Receita de Sinop, Mato Grosso, fixada em 17 de 2006 e desafixada em 76, pois, além de não residir naquela cidade, não tem o hábito de frequentar nenhuma repartição fiscal, salvo quando intimado para determinado FIS específico, especialmente aquela distante a mais de 1.000 km do domicílio fiscal. Em razão desse fato, o recorrente não tomou ciência da respectiva notificação, quer pessoalmente, quer ouvir portal, como determina o artigo 23 do decreto 70/2005, ficando por esse motivo impossibilidade de defender fato esse que torna nulo de pleno direito o mencionado auto, consoante determinado o artigo 59 do mesmo diploma legal, com evidente tradição de sua ampla defesa, consagrada também no artigo tal da Constituição Federal. E também sobre o levantamento e questão dos preços da terra nua. Destaque: para atender a portaria 447 de março de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil teria que ter providenciado o levantamento de preços e não fez. Este é o questionamento recorrente, pois, repetimos, a SRF não cumpriu a lei. Nesse sentido, a DR Cuiabá não tem tabela com preço de terra elaborada em conformidade com os dispositivos legais, não possuindo, portanto, elementos fidedignos e seguros para a glosa do valor declarado e ou informado em laudo de constatação do valor da terra nua, estipulando a expressão absolutamente subjetiva. As provas são cabais e irrefutáveis. Vale dizer, como a Secretaria da Receita Federal efetiva e comprovadamente não fez qualquer levantamento dos preços para o Estado de Mato Grosso, pelos princípios da legalidade e, como tal, os valores declarados pelo recorrente. Sobre a área de preservação permanente e a exigência do ADA. Ele fala sobre a necessidade do ADA para a área de preservação permanente. E reconhece a existência da área de interesse ambiental, de interesse limitada, reserva legal ou preservação permanente, uma vez que decorre da própria lei ambiental, bem ainda pelas provas carregadas nesse instrumento. Com base nas alegações, o recorrente requer o recebimento de recursos, bem como que seja provido, com a anulação da autuação ordenada-se. Por questão didática, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações recursar em tópico separado. Sobre o aludido cessamento de defesa. Analisando os autos, percebe que a fiscalização, antes de imputar a autuação do contribuinte, utilizou-se de meios legais necessários ao conhecimento da ação fiscal pelo contribuinte. Inicialmente, fez intimação para o endereço eleito, contando o sistema da Receita Federal, folha 34. A partir do momento que não houve resposta à intimação, foi feito o edital de intimação nos modos legais estabelecidos, não merecendo, portanto, a razão o contribuinte com base nessas alegações de cessamento de defesa por deficiência no processo de intimação. Além do mais, compulsão dos autos, compulsão dos autos, percebe que o contribuinte, ao tomar ciência dos efeitos da autuação, soltou a repartição jurisdicional com base nessas alegações, novo prazo para apresentação da impugnação. Solicitação esta prontamente atendida pela unidade autuante, através do despacho decisório tal, foi 1068.
Não, está disparecendo o número 1068, anexo à folha 54 a 58, onde foi disponibilizada ao contribuinte a oportunidade do mesmo apresentar os argumentos e elementos necessários ao fato da autuação, a ele importa. Tá. Aí, sobre o levantamento, portanto, são incabíveis a alegação de nulidade suscitada pelo recorrente pela suposta falta de requisito necessário à autuação. Quer dizer, um dado de origem, ele reclamando da interpretação por edital, concedeu para ele um novo prazo para ele apresentar a impugnação. Sobre o levantamento dos preços do valor da terra nua. O contribuinte, apesar de ter sido dado a oportunidade ao mesmo de apresentar elementos que viessem a afastar a autuação, com a apresentação, por exemplo, de um laudo de avaliação emitido por um profissional capacitado, os elementos comprobatórios do valor declarado, limite a questionar a utilização dos valores encontrados pela Receita Federal através do sistema SIFT. Certo? Sobre esse questionamento, apesar das insuficiências do recorrente, percebe que a adesão hora da cara foi muito precisa e coerente em seus argumentos, no que diz respeito ao motivo que levaram a Receita Federal à utilização do sistema SIFT de avaliação. Inclusive mencionando a referida avaliação, mencionando como a referida avaliação ser implementada no caso de falta de apresentação pelos órgãos estaduais responsáveis pelos dados para a alimentação do sistema SIFT utilizado. Pois, segundo a legislação, o órgão atuante, diante desta ausência de informações, poderia utilizar de outros métodos a fim de sanar a lacuna deixada pela falta dessa informação. No caso, incumbiria ao então impugnante e hora recorrente a apresentação de outros elementos que demerecessem esses valores. Certo? Veja-se o trecho do acordo recorrido que fala sobre o sistema. Por oportuno, deve ressaltar que, na hipótese de não ser fornecidos os preços externos para determinado município, nem pela Secretaria de Agricultura, nem pela Secretaria Municipal de Agricultura, tendo em vista o comando legal para a instrução do SIFT, a Secretaria Federal disporá para financiamento de ofício do TR ao preço médio de hectare obtido a partir dos valores informados na declaração de imposto propriedade territorial rural apresentado para os imóveis localizados em cada município. Também não se pode alegar falta de publicidade dos valores do conta do SIFT. Apesar de alegações não ser pertinente, haja visto que não há obrigatoriedade de publicidade dos parâmetros de malha fiscal, há de ser dito que o que importa a contribuinte não é conhecer o valor do conta do SIFT, mas provar o valor do mercado de seu imóvel na data do fato gerador do imposto. Ademais, o valor do SIFT, devidamente relatado no auto de infração, consta das pesquisas anexadas de folhas 14, não haver notícia que tenha sido oferecido qualquer obstáculo à consulta processual, até porque a contribuinte apresentou impugnação demonstrando pleno conhecimento acerca dos aspectos envolvidos no lançamento. É certo que o valor apurado pela federação pode ser questionado mediante laudo técnico de avaliação, revestido de rigor científico, suficiente a afirmar a convicção da autoridade, devendo estar presente o requisito mínimo exigido pela Associação Brasileira, pelo nome da Associação Brasileira de Norma Técnica. Desde alto não foi apresentado laudo técnico de avaliação o que atendesse às condições elencadas pela norma BNT, não havendo o que ser visto no valor atribuído ao imóvel lançado. Certo. Aí, no caso, tem-se que a obrigação de demonstrar a verdade do valor declarado, ativo de TN, ser o contribuinte, pois foi ele que declarou, e quando não comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação. Assim, diante da falta de apresentação de elemento probatório, que pudesse vir a refutar os valores atribuídos pela fiscalização, ante a utilização do sistema SIFT, não tem por que se modificar o valor considerado pela autuação e mantido pela essa ocorrida. Vale lembrar também que, de acordo com a legislação do TR, em caso suspeito de superavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício terá como base informações sobre preço constando no sistema a ser instituído pela Receita Federal do Brasil, em sistema instituído. Aí, no caso, falta de integridade, bem como da superavaliação ou prestação de informações distintas, a Secretaria Federal procederá à determinação ao lançamento de ofício considerando as informações sobre o preço de terra constando no sistema a ser instituído e os dados da área total de utilização apurada em procedimento de fiscalização. Quer dizer, há uma previsão. Em relação à ADA, como eu falei, tem que se alimentar nossa turma que não resolvendo acompanhar o parecer do PRF e não tem questionamento sobre isso. Não por que questionar mais sobre a obrigatoriedade do ADA. No que diz respeito à solicitação de que deve ser alterada a declaração feita pelo contribuinte para fazer constar como área de interesse ambiental delimitada a reserva legal, no lugar de instalação permanente, conforme declarado, não deve ser acatada, seja pelo motivo que o contribuinte não comprovou o erro de fato,
justificar essa alteração, seja porque o mesmo não apresentou elemento que viesse a comprovar a existência das referidas áreas. No caso, é como se o recorrente pleiteasse a revisão do orçamento a fim de que fosse levado em consideração as arguídas áreas de usação limitada, reserva legal, do lugar de área de utilização permanente declarada. Em síntese, o que o contribuinte pretende é que seja reconhecido como área de utilização limitada as áreas declaradas como utilização permanente, porque ele não comprovou. Contudo, tal situação não merece prosperar. Ou seja, um pedido de revisão do orçamento jamais poderia ser apresentado dentro da impugnação de recurso, na medida em que não poderia ser apreciado pela delegacia de julgamento ou pelo CAF, sob pena de violação da competência. Na verdade, caso pretenda revisão do orçamento já efetuado, o contribuinte deve seguir o procedimento próprio e não incluir este pedido em sua impugnação ou recurso. Desse modo, não pode, neste momento, o recorrente pretender alterar a composição declarada do imóvel, posto que seria a revisão do orçamento, matéria cuja competência não é atribuída ao CAF, mas sim à autoridade administrativa. Aí também ele questionou sobre a utilização, mostrou a decisão administrativa que corroboraria com o seu entendimento, que até no entendimento sedimentado que não são de observância obrigatória por essa turma de julgamento. Também em relação às judiciais também não temos, a não ser que seja vinculante ou repetitivo, não somos obrigados a cumprir. Mesma coisa também com relação aos ensinamentos doutrinários trazidos. Por conta de tudo o que consta nos autos, conheço o presente para negar provimento. Senhores. Eu tenho uma consideração, Salvo. Eu entendi o voto de guarita. Na parte da reserva legal, eu acompanharia nas conclusões. Sim. Porque eu acho que ele comprovou, sim, que ele fez um mero erro aqui de preenchimento, né? Porque todo o valor que deveria constar na área reserva legal, ele fez constar no APP, enfim, ficou 0 no outro. Demonstrou que realmente foi um erro lá no preenchimento e que eu aceitaria corrigir aqui. Sendo que a verbação do registro aqui foi posterior. Por isso que eu acompanhei as conclusões. Eu acho que aqui é porque o guarita acabou deixando passar o cerne da questão aqui, que é a obrigatoriedade porque se ele apresenta, por exemplo, que uma escritura com registro dessa área ou de qualquer outra, à margem da matrícula de forma tempestiva, a gente bem poderia compor, se o camarada tem uma área de reserva legal averbada, qualquer que seja o tamanho, e coloca 0, a gente poderia entender que houve um erro de preenchimento, porque beneficiaria ele. Por que ele não colocaria, né? E acho que daria para acolher. Mas, nesse caso, o cerne mesmo é que você apresentou, não demonstrou erro, o Rodrigo está entendendo até que ele consegue demonstrar, de um jeito ou de outro consegue demonstrar isso. Eu não vi esse detalhe, mas, enfim. Mas o cerne é que, mesmo assim, a área é necessário que ela esteja averbada. Principalmente, esse é o assunto principal. Ele está discutindo lá, falando inicial, lá no começo, já na impugnação, falando assim, não precisava ser averbada, não. Então, a questão é colocar a legislação que prevê a obrigatoriedade de registro à margem da matrícula e pontuar. O principal aqui, o contribuinte não demonstrou, que é a efetividade da existência da área de reserva legal. A despeito de tudo isso, quanto a gente já discutiu aqui. Tem nada, não tem nada, sabe? Tudo irrelevante. Porque tem uma matéria aí que é o cerne da questão, que é a discussão dele. Isso aí não precisava estar, não, e precisa. A gente decidiu isso no processo anterior. Senhores, considerações adicionais? Considero, acho que, presidente, ele apresentou depois, né? Esse que é o seu posicionamento, né? Quer dizer, ele registrou depois, é isso? Ele registrou depois. Porque no registro está constando, né? É 2002, né? Sei. Não, 2000, bem mais. Deixa eu ver. Cadê? Eu estava com o registro aqui aberto agora. 2008, não?
É a folha 137, é isso? Isso, 137. Na verdade, 139. 2002. 138 e Isso. 2002. E aqui é exercício 2001, né? Ele deveria estar averbado pelo menos até 1º de janeiro de 2001, não é isso, presidente? Que é o fato gerador, né? Pronto. O fato gerador. Tá bom. Tá. Era Presidente, isso. Obrigado. presidente, no caso, nesse caso específico, até aceitaria a correção das áreas, né? O problema é que ele não comprovou com registro temporâneo, no caso. Seria mais ou menos isso. Você inclui esse detalhamento aí da não comprovação, que aí a gente já segue para o voto agora. Certo. Daniel, como vota, conselheiro? Ela estou negando provimento ao recurso voluntário por todas as razões que foram citadas aí no seu relatório, no seu voto, ainda com esse detalhamento adicional sobre a questão do erro de fato e sobre a questão da não comprovação da vedação tempestiva da área de reserva legal à margem da escritura. Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Rodrigo? Só para esclarecer, Guarita, tu vai falar essa... então eu vou acompanhar também. Ok, então eu também acompanho o conselheiro relator, e assim, processo 85 do contribuinte Luiz Bosco acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Eu corri dar uma olhadinha no processo, porque quando ele falou que a delegacia de Cuiabá foi a unidade inicial da Receita, e eu cheguei a fazer lançamento de ITR lá também, de malha de ITR, desse período. Aí corri lá para ver se eventualmente não teria sido um lançamento que eu tivesse efetuado naquela época, mas não foi. Foi de um colega que me substituiu na equipe, né? Porque depois que a minha equipe era eu sozinho, né? Ele foi e me substituiu, acabou chegando mais gente depois, mas foi outro colega já, depois de mim, já na equipe de malha fiscal lá da delegacia de Cuiabá. Senhores, então fica o seguinte resultado do processo 75, acordo do membro colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, acho que a gente pode dar uma parada, porque já chega aí o horário de almoço e a gente retoma aqui às 11:45, ok, senhores? Eventualmente, como na parte da tarde a gente vai ter participação logo nos primeiros, na segunda parte do vídeo, a gente vai ter participação logo nos primeiros processos por videoconferência, a gente chega ali às 11:45 e se for o caso, aguarda um pouquinho para a chegada do contribuinte até que a gente comece às 14 horas, se não tiver presente. Tudo bem? Combinado. Então, Amanda, por favor, que nos acompanhe lá pelo carro, solicito, por favor, parar a gravação.